Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje ainda eu ouvi a palavra Agar. E dentro da palavra, onde fala sobre Agar, é Gênesis capítulo 16, dos versículos 1 ao 16. E também no versículo 21, que fala um pouquinho sobre Agar. Agar é dada por mulher a Abrão. Foi antes de ser Abraão. Pai querido e Pai amado, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu estou aqui, Senhor, para poder pregar a Tua palavra, porque o Senhor quer que eu pregue a verdade. E eu preciso pregar. Pai, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu pedi uma confirmação do Senhor na palavra, se era para eu pregar sobre isso. E quando eu abri, quando eu estava meditando, alguns minutos atrás, nessa palavra, nessa mesma palavra, eu abri e caiu sobre Isabel, que era prima de Maria, e ela teve o profeta João Batista. E ela teve seu filho na velhice, e que para Deus nada é impossível. Sendo que o caso de Isabel é um pouquinho diferente de Agar. Enfim. Então que Teu Espírito Santo venha me ajudar, venha me dar direção das palavras, venha me fazer lembrar de versículos e que Teu Espírito Santo derrame sobre mim, Senhor, a palavra da sabedoria. O dom do Teu Espírito Santo me dê revelação do que o Senhor quer passar não só para mim, mas para quem ouvir essa palavra, porque não pode ser de mim mesmo, Senhor. O Espírito Santo. Assim eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Faz um tempo que eu já não pregava nas redes sociais. E eu sei do meu chamado para pregar a verdade. E eu ouvi claramente a palavra Agar. Eu tinha ouvido uma outra palavra, mas a que ficou no meu coração foi Agar. E no versículo 16 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia. Eu já comecei a chorar. Toda vez que eu prego, eu choro. Toda vez, né? Toda vez que eu prego algo que Deus quer que eu pregue, eu choro. Mas aqui era a época de que era Sarai e Abrão. Não era Abraão nem Sara. E ela já estava de idade, já não podia ter filho. Então eles ficaram ali tentando ter filhos desde jovenzinhos. Foi passando o tempo e chegou um tempo que as mulheres não podem mais gerar, que são idosas. Como lá na frente, Isabel também ela não podia ter filho, era estéril. Mas enquanto Maria teve o nosso amado Jesus Cristo, Filho de Deus, Isabel já era idosa. E ela teve o filho da promessa. Sendo que nesse caso aqui, preste atenção, ora, Sarai, mulher de Abrão, não sei, eu li e me deu vontade de chorar, não lhe gerava filhos. É forte, gente, é forte. Eu não queria chorar, mas toda palavra que Deus quer que eu pregue é algo que eu tô vivendo, né? E é difícil. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Então Deus me deu sobre Agar. Então por isso que eu tô focando em Gênesis 16. Então você vê uma senhora de idade que não podia ter filhos, o seu esposo também não podia com ela. Na verdade, a gente vai ver aqui mais na frente que o problema estava com Sarai. Naquela época era Sarai, depois que virou Sara. Mas o problema estava com ela.
e não com Abrão. Então ela que era estéril, mas ela também já era idosa. Então, do mesmo jeito, ela já não... Ali para ela não podia ter. Mas Deus me deu uma frase lá na frente com Isabel, que para Deus nada é impossível. Não importa o que a gente venha passar, para Deus nada é impossível. Não importa, Deus faz realmente dessa maneira. Ele cria situações, mas é porque Ele faz o impossível. Quando aos olhos humanos é impossível, Deus entra com a ação. Então, olha o versículo 2. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Então, no capítulo 15 de Gênesis, fala aqui, ó. Disse-lhe mais, né? Aqui, capítulo 15, versículo 5. Então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E no versículo 4 diz: e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então ele achava até que... É porque aqui no versículo 15, Deus anima Abrão e promete-lhe um filho. Então Deus já tinha anos atrás prometido a Abrão um filho. Sendo que passou anos e anos e anos e anos e anos dessa promessa que Deus tinha falado diretamente com ele. Naquela época Deus não falava com muitas pessoas. Era mais com os profetas. Não era a época do derramamento do Espírito Santo. Então Sarai não tinha essa dedicação, né? Essa oportunidade que a gente tem de estar na presença de Deus, de poder receber também de Deus, não só na palavra, por sonhos, diretamente pela voz do Espírito Santo, testificando, confirmando, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando Ele fala uma coisa, Ele cumpre, Ele confirma. Então, ela viu passando o tempo, ela era estéril desde novinha e já estava idosa, então já tinha acabado os costumes das mulheres, então ela não podia mais ter filho, mesmo se ela quisesse. Então Deus, ele trabalha dessa maneira. Aos olhos humanos ele faz o impossível, como fez em Maria, que era uma virgem, e veio o nosso amado Jesus Cristo, que sempre existiu, aquele que era, aquele que é e sempre será. É uma coisa que você não vê nunca mais acontecer. É o único milagre que você não vê nunca mais acontecer. Mas esse milagre de mulheres estéreis foi passando desde o Antigo Testamento. No Novo Testamento você vê que Deus, ele me deu sobre Isabel. Eu queria uma confirmação se Deus realmente queria que eu pregasse. E toda vez, a maioria das vezes que eu prego, eu choro. Porque é uma realidade que nós que servimos a Deus, a gente vive. Porque a gente ouve a voz de Deus, Deus usa pessoas e Deus também confirma, não só na palavra, confirma em sonhos. Ele confirma com a gente quando é a hora de algo acontecer ou quando não é. Sendo que voz que a gente está ouvindo? Porque Abrão, ele tinha a voz de Deus, que tinha prometido um filho para ele. Mas não só um filho. Ele pediu para ele olhar para o céu, olhar a estrela do céu. Essa seria a sua descendência. Olha quantas estrelas devem ter aparecido. E hoje em dia, né, há muito tempo atrás, eu fiquei no ônibus, eu fiquei olhando a quantidade de gente, lotado de gente. E a gente faz parte dessa descendência. Se a gente está vivo aqui, a gente está aqui nessa terra, foi lá atrás que Deus fez uma promessa quando não era nem Abraão. Abraão é pai de multidões, quando ele é Abrão. Sara, mãe de multidões, mas Sarai, princesa do Senhor.
Ela não era nem considerada como mãe de multidões ainda, mas Deus já tinha feito a promessa a Abraão, não foi para Sarai. E muitas das vezes Deus vai falar com a gente primeiro, não vai falar com outras pessoas. Só que vocês vão ver o que aconteceu. Eu sei que eu estou demorando um pouco para poder destrinchar aqui, mas é assim mesmo. Eu estudei um pouco, mas a gente estuda, a gente vai falando, a gente vai meditando, mas na hora é o Espírito Santo, é o Senhor que dá as palavras. Eu pedi ao Senhor em oração. Eu não estava nem com vontade de pregar, para ser sincero, eu não estava com vontade. Mas eu estou aqui em obediência. Porque eu creio que não só eu, mas muitas pessoas precisam ouvir. Porque o foco aqui é na Agar, que era uma egípcia, uma serva egípcia. Então aqui Sarai, ela tomou uma decisão. Ela mesmo falou: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Então antes, quando Deus falou com Abrão, anos atrás, ele achou que ia ser de outra pessoa, que ia vir de uma outra pessoa. E anos depois, ele já idoso, ele acabou ouvindo a voz de sua mulher. E não vamos aqui massacrar, falar mal de ninguém, ou de Sarai, ou de Agar, ou seja, de quem for, porque a gente sabe que eu não sei como é que eu agiria se eu fosse naquela época Sarai. Se eu passasse por essa mesma situação, como é que eu agiria? Tendo que esperar até idosa, se fosse naquela época. Será que eu ia aguentar? Será que eu ia fazer do mesmo jeito? Sem o derramamento do Espírito Santo? Sem ouvir a voz de Deus como só poucas pessoas ouviam? A gente não sabe que atitude a gente teria. Então, só vivendo na pele de uma pessoa. Isabel, ela viveu na pele da mesma coisa que Sarai, mas Isabel, ela esperou pela promessa de Deus, que foi João Batista, que foi o que veio para preparar o caminho de Jesus, que batizou Jesus no Rio Jordão, coisa e tal. Ele pregava arrependimento. Então ela esperou. Então veio a promessa ali de João Batista junto com Jesus, que estava já na barriga de Maria. Teve 2 milagres. Então ela não pegou uma serva ou não fez o marido ficar com outra mulher. Mas aqui em Gênesis foi diferente. 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Que ali ele estava como peregrino, ele não pertencia ainda àquela terra. Mas anos depois o povo passou pelo deserto, passou primeiro pela escravidão, pelo deserto, para depois voltar para essa mesma terra. Ele estava na terra prometida e anos depois o povo ia ter direito, poucas pessoas na terra prometida. A gente sabe que essa terra prometida, cidade santa, principalmente. E ele entrou a Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então naquela época tinha os senhores, tinha os servos egípcios, que eles não tinham autonomia ali. Eles tinham que acatar as decisões dos seus senhores. Então não foi ela que escolheu para ter um filho com Abraão. Mas você vê, ela pôde ter filho, rapidinho a madre foi aberta. A de Sarai ficou fechada ali, ó, desde quando eles se casaram, e ficou anos ali tentando ali um filho, e ela ficou idosa, ele também, mas ele já tinha recebido a promessa de Deus. Mas ali naquele momento ele deu ouvido à voz da mulher dele. E ele entrou a Agar, ela concebeu. Vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Aí eu te falo,
Aqui é a diferença entre o filho da promessa e o filho que não é da promessa. Ou seja, filho não é só questão de você gerar um bebê, gerar uma criança que é escolhido de Deus, porque João Batista, um exemplo, ele foi escolhido de Deus. Quando Isabel teve um filho, era escolhido de Deus. Ele veio na velhice. Aqui tinha depois vai ter o Isaac, né, que era o filho da promessa, e tinha o Ismael, que era o filho de Agar. Então, não é só questão de filhos, mas muitas coisas no mundo espiritual, primeiro é gerado por Deus, através de orações. Quando a gente ora a Deus, quando pessoas oram pela gente. Então pode ser filho, pode ser emprego, pode ser uma faculdade, pode ser o que for. Pode ser um casamento. Tem várias coisas que pode estar no lugar disso. Porque existe a voz de Deus falando e testificando e confirmando no nosso coração. E apesar que o coração é enganoso, mas Deus ele confirma de diversas maneiras. Quando é a hora, quando chegou o tempo. E quando é o tempo de Deus, nada impede. Mas acontece também algo que Deus ele permite, que parece que é o tempo de Deus, que parece que aos olhos humanos é de Deus, mas não é de Deus. Porque ali naquele momento, olha só o que Sarai passou. Porque quando vem de Deus, não vai gerar esse problema que começou a acontecer. E não foi só esse problema. Mais na frente vocês vão ver que vai ter outros problemas também que foram gerados por causa de uma atitude sem consultar a Deus. Porque muitas pessoas, até a gente também, se não vigiar, a gente pode estar falando algo para alguém na carne. É um desejo nosso que a gente quer para o outro. E que não é da vontade de Deus. Mas Deus deixou Abraão se deitar. Deus podia ter falado com Abraão: não faz isso, eu já te prometi, não faz aquilo. Mas ele deixou. E aqui para Sarai era da vontade de Deus. Deus tem me impedido de gerar. Mas ela já estava numa época que ela não estava mais aguentando, suportando pela idade dela. E ela acabou tomando uma atitude sem consultar a Deus. E às vezes a gente pode estar seguindo esse caminho de tomando alguma decisão, alguma atitude que aos nossos olhos parece ser de Deus, mas não é. Por isso que a gente tem que orar a Deus. A oração, ela move o coração de Deus. O Espírito Santo está aqui nessa terra. Naquela época era Deus Pai. Hoje a gente está no Espírito Santo. Já passou a parte da época de Jesus. Então é diferente. A gente tem um Consolador. A gente pode buscar na palavra. A gente pode orar. A gente pode pedir confirmação. Porque às vezes a gente pode estar pegando conselhos e não é a hora certa, não é o tempo certo, porque vai ter várias vozes. Só que quem te prometeu, quem falou contigo diretamente, quem te deu sonhos, quem falou na palavra, quem usou pessoas, vai confirmar. Então aqui a Agar, ela, não vou dizer que foi obrigada, mas ela tinha que acatar as ordens dos seus senhores. Ela não fez por maldade. Só que foi gerado algo no coração dela que Sarai não esperava. Que é o que vai acontecer na nossa vida, porque esse é um alerta do Senhor. Porque eu fiquei me perguntando: Senhor, por que o Senhor me deu sobre Agar? Eu não estava entendendo. Eu não tenho vergonha de chorar, não. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente vai sair da voz de Deus, da vontade de Deus, do que Ele quer pra gente nesse momento da nossa vida, e vai dar ouvido a outras vozes que não ouviu a mesma coisa que Deus falou, ou não está acreditando no que Deus deu. E aí sabe o que vai acontecer? Vai gerar problemas lá na frente.
ser filho, pode ser questão de lugares que a gente quer ir, pode ser de empregos que a gente quer entrar, pode ser de união que a gente quer fazer com pessoas. Eu não sei o que o Senhor... Você vai se lembrar agora de tudo que Deus falou no seu coração, que confirmou na palavra, que confirmou com pessoas, mas principalmente a confirmação maior vem através do Espírito Santo que testifica. Quando Deus quer que algo se cumpra, vai se cumprir, a pessoa querendo ou não, dependendo do que for. Mas nesse caso aqui, Deus deixou. Através de Sarai, porque ela não estava mais aguentando esperar. E o que tinha que ser feito naquela época? Ter orado, ter falado com Deus. O Abraão, que já tinha ouvido a voz de Deus há anos atrás, e tinha que pedir confirmação, porque diante vai vir muitas vozes, vai vir muitas pessoas falando, faz isso, faz aquilo, faz desse jeito. E isso com várias coisas que Deus está colocando no nosso caminho, na nossa vida. Pode ser qualquer coisa, não é só filho. Mas a gente tem que orar e pedir confirmação a Deus, se aquilo veio do Senhor, se não veio do Senhor. Por que Deus me deu Agar? É para eu não cair nisso daqui, né? Não fazer dessa maneira, como Agar. Não como Agar, né? Mas assim, como Sarai, que tomou uma atitude ali no desespero. Porque ela viu que não estava acontecendo. Olha, Deus está me impedindo de gerar. Então eu vou fazer isso, isso e isso. Faz isso, isso. E ali Deus deixou. E ela começou a enfrentar problemas, situações desagradáveis por uma desobediência. Porque Deus deixou... Mas não era da vontade do Senhor que isso tivesse acontecido. E olha aqui no versículo 4. E ele entrou Agar, e ela concebeu. E vendo ela que conceberam, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então, Agar, eu não estou aqui para falar mal de ninguém aqui dentro da palavra. Mas Agar começou a desprezar a sua senhora. Desprezar. Ou seja, antes ela tinha o quê? Uma obediência com a sua senhora. Agora ela começou a desprezar ela. Por que ela começou a desprezar? Porque ela podia ter filho e a Sarai, que já estava idosa, não podia. Eles que serviam a Deus, ela não podia ter filho, e a outra que era escrava, podia. Podia ser serva, como muitas pessoas aí que estão no mundo aí, que ainda não serve a Cristo ainda, pode estar conquistando, pode estar vivendo coisas que a gente gostaria de viver. Até quem está na presença de Deus também, mas aqui está dando a diferença entre Agar, que era uma serva egípcia, era uma mulher que não servia a Deus ainda. Era uma serva. Estava ali acatando ordem dos seus senhores que serviam a Deus verdadeiramente. Então ela começou a desprezar. Por isso que a gente não pode atentar com as pessoas que não servem ainda a Deus. A gente não pode atentar ainda para quem está vivendo algo que Deus ainda não quer que a gente viva. Senão a gente vai acabar caindo. E a gente vai ser gerado coisas que a gente vai pensar que é provação e não é aprovação. Porque não é da vontade do Senhor, né? Porque quando Deus ele faz a obra, ele faz completa. Ele faz algo completo. Ele não faz as coisas pela metade. Ele não faz de uma maneira que Deus vai cumprir algo na nossa vida de qualquer maneira. Quando Deus ele nos entrega algo que é da vontade dele, ele capricha de uma tal maneira que não tem ser humano que consiga fazer igual. Mas ele faz uma coisa, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus planejou para aqueles que o amam. Então, são coisas que você não tem como você tentar imaginar.
Por mais que você ore, que você fale com Deus, eu quero assim, eu desejo assim, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas Deus, ele faz coisas estrondosas, que quando acontece, as pessoas à sua volta vai ver que foi Deus, que não foi você. Mas ali foi gerado algo por uma espera que parecia que não ia acontecer, por algo que não ia mais acontecer. Então Abraão, né, era Abraão, depois Abraão, ele acabou ouvindo a voz da sua mulher. Mas não vamos julgar ninguém, porque o que ela passou também foi muito difícil, né? E ele entrou a Agar, ela concebeu. Então ela, depois que ela teve o filho, ela já começou a agir diferente com a sua senhora. Ela agia de uma maneira antes, e depois que teve o filho lá com Abraão, ele desprezou. Ela começou a desprezar ela. Então ela começou a passar o que, Sarai? Por desprezo. Mas foi por quê? Por uma atitude que ela cometeu sem consultar Deus. Então, às vezes você pensa que eu vou dar ouvido à voz de um, de outro, não sei de quem, às vezes até familiares. E aí você pensa que vai se encaixar as coisas, que vai dar tudo certo, não. Vai gerar um problemão lá na frente, você vai passar por lutas, por privações, por um monte de coisa, e às vezes Deus pode até fechar as outras coisas, porque Isaac só ia vir mais lá pra frente, né? Filho da promessa. O filho da promessa é várias coisas, né? Não é só filho, mas é aquilo que Deus escreveu e prometeu pra gente, que acontece no tempo certo. As coisas de Deus nunca vêm rápido. Você começa a estranhar quando as coisas começam a vir rápido. Porque tudo que Deus quer pra nossa vida tem um processo, tem um preparo. Não vem de qualquer maneira, né? Igual quando a gente sonha com algo que Deus quer realizar na nossa vida. A gente teve aquele sonho, que é o que a gente tanto deseja, ou coisas que a gente tanto sonha em ter, que às vezes é naturalmente, né? Uma pessoa que se casa quer logo ter filho, coisa e tal. Tem pessoas que já demoram mais anos para ter. Mas ali ela foi vendo, foi ficando idosa. Mas olha só como Agar já estava tratando a sua senhora. Um desprezo. Mas isso teria acontecido se tivesse orado antes, tivesse consultado a Deus, se realmente era esse o filho que Deus tinha prometido. Mas Deus já tinha falado que ia vir dele. Ia vir dele. Então, se ia vir dele, não ia vir de outra pessoa. Então, o que Deus quer que a gente viva da vontade dele, não vai vir através de outras pessoas. Deus vai gerar na gente, no mundo espiritual, vai gerar e vai se cumprir na gente, na nossa família, entre os nossos. Mas não é no tempo que as pessoas querem. Não é no tempo que as pessoas acham que tem que ser. Mas é no tempo determinado por Deus. Porque quando Deus quer, a gente não tem como impedir algo. Não tem. Quando é de Deus, acontece. Só que tem igual esse caso aqui, que Deus vai permitir acontecer, mesmo sendo uma desobediência. É aí que vai gerar problemas, que se tivesse dentro da obediência de Deus, não ia acontecer. Tudo ia fluir, tudo acontece, tudo se encaixa, tudo é do bom e do melhor. Não é aquele, vamos fazer de qualquer maneira aqui, porque quando não vem de Deus, gera esses problemas que ela passou. Ela teve que passar por isso. E ele, aqui, versículo 5. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. Então ali ela já começou a usar o nome do Senhor, né? Ela era para ter usado o nome do Senhor antes, para orar, para consultar, para falar com Abrão sobre o que Deus tinha falado, qual era a vontade de Deus. Mas aqui, ela começou a ser menosprezada por Agar. Você já pensou você passar por algo com pessoas, seja da família, seja com parentes, seja com amigos, seja quem for? Você passar por um desprezo, por uma humilhação, por alguma coisa,
por uma ordem que Deus não deu? Você fazer algo que Deus não ordenou? E aí? A gente pode se arrepender, a gente pode voltar atrás, sim, mas eu não quero passar por isso. Eu prefiro passar pelo processo de esperar o tempo de Deus para todas as coisas, que o Senhor já me deu sonhos, que o Senhor já me confirmou na palavra, que o Senhor já usou pessoas, mas também que confirmou comigo no meu coração e com o tempo do que eu estou vivendo, o que Ele quer para minha vida. Porque às vezes a gente quer viver coisas e Deus quer que a gente vive outras coisas nesse tempo. E a gente vai e teima, fica teimando, fica pedindo a Deus, fica teimando, aí Deus vai e permite, como permitiu na vida aqui de Sarai naquela época, e ela começou a ter desprezo de alguém que não era para desprezá-la, era para estar ali honrando ela, obedecendo a ela, seguindo as instruções dela, e ela passou por isso, por humilhações. Então, não vamos julgar Sarai, porque olha a idade dela que ela foi para ter. A gente não sabe como é que a gente agiria também, né? Uma coisa é Deus falar com a gente, Deus confirmar, coisa e tal. Mas e para a pessoa que não está ouvindo a Deus da mesma maneira dos nossos parentes? Que não teve confirmações da mesma maneira que a gente? Vai agir como Sarai. Tem o outro lado também. Então a gente precisa ficar firme na voz do Espírito Santo e pedir muita confirmação. Porque ele de maneira nenhuma ele vai deixar que a gente venha tomar uma decisão sem consultar a Deus, sem a Ele, sem antes. Ele confirma tudo na palavra, ele fala tudo na palavra. A gente que às vezes não se faz desentendido. A gente sabe quando vem de Deus, quando não vem, quando é para fazer, quando não é. Porque o que vem de Deus, tudo flui, não atrapalha uma coisa ou outra da obra de Deus, do que Deus quer fazer. Ele tem um propósito em tudo. Então vamos continuar firme na voz de Deus. Vamos buscar de Deus essa direção. Tudo que Ele prometeu pra gente, em todas as áreas da nossa vida, não importa o que a gente queira fazer. Tudo tem o tempo e a hora certa. Nós vamos se colocar na situação de outras pessoas. E se a gente fosse Sarai naquela época, como é que a gente agiria? Né? E Agar, como é que a gente seria se a gente fosse a Agar? Se a gente fosse uma serva egípcia que tivesse que seguir as ordens dos senhores, só que ela acabou deixando alguns sentimentos entrarem, ruim, né? Porque ela pôde ter, Deus abriu a madre dela e da senhora não, então ela achou que ela, né, já começou a engrandecer ali. Olha só o problema que causa por seguir outras vozes, que não é da voz de Deus. Olha só. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Então ali ela já teve uma conversa com quem? Com Abrão. Com Abrão. Com aquilo que ela estava vivendo ali, né? E qual foi a atitude dela? Ela afligiu. Ela trouxe aflição ali. Não explica o que ela fez. Mas ela tratou aquela serva de uma tal maneira que a serva não aguentou. Grávida ali de Ismael, do filho de Abrão, e ela saiu fugida. Ela não aguentou ali. Ela saiu fugida com o bebê, ela não quis saber de nada, né? Ela estava ali debaixo da ordem deles, mas ela saiu sem direção. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto. Olha só, o deserto não é lugar de dar água, mas ali tinha uma fonte de água. Junto à fonte no caminho de sul. E disse Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Esse é o anjo falando, tá? Aqui é o versículo 8. E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Meu Deus, venho fugida de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor, ele foi lá. Deus teve misericórdia dela, porque ela não teve culpa. É igual as pessoas que estão à nossa volta, familiares, parentes, amigos, pessoas que
não sabe o que a gente está vivendo com Deus, do tempo de Deus para todas as coisas. Então, ali ela não teve culpa, né? Mas o anjo do Senhor, Deus interviu lá, para ela não morrer, para o menino não morrer. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Então ela teve que voltar para sua senhora, de onde ela saiu, que não era para ter saído, porque ela estava ali recebendo alimento, recebendo amparo, recebendo as coisas necessárias. E naquele momento não era o momento dela ir, não era o momento dela sair dali daquela situação. E ela teve que voltar, ela teve que se humilhar para sua senhora. Outra situação, que nem sempre o lugar que a gente saiu não era para ter saído. Então a atitude é se humilhar, é voltar, se arrepender. Então versículo 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor. Deus é tão maravilhoso, né? Que ele teve misericórdia dessa mulher, dessa serva. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, versículo 10. Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Então, ela também teve uma promessa ali, de ter aquela geração ali multiplicada, daquela descendência. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Porque ela não foi obrigada. Ela não escolheu estar nessa situação. Ela não escolheu ter aquele filho. Ela teve porque foi um desejo ali de Sarai. De ser mãe, ela não podia. Então, aquela serva, ela foi obrigada a estar naquela situação. E mesmo ela tendo tratado de uma maneira não certa aquela senhora, mas ela teve que voltar, se humilhar, porque não era a hora dela sair dali ainda. Versículo 12. Ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Versículo 13. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és o Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Versículo 14. Por isso se chama aquele poço de Lai-Roi, e eis que está em Cádiz e Berede. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abrão. Ele foi ter filho anos e anos depois, mais na frente, Isaac. Mas eu acho tão incrível, porque Deus também ele tinha um plano com essa serva. Deus também tinha um plano perfeito com ela. Assim como tinha um plano lá com Abraão, com Sarai. E eu deixo essa palavra para reflexão de vocês. Que o Senhor fale mais aos nossos corações e que continue nos passando a revelação dele, o que ele quer falar com a gente. O que ele quer trazer confirmação, falar conosco. É muito forte essa palavra. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.